Oi, gente, hoje eu vou gravar a lista 9 da frente B de matemática, que é sobre leis do seno e cosseno. Antes de começar, eu gostaria de lembrar aqui um pouco sobre essas leis. A lei do cosseno, ela nos diz que um lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes esses dois lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles, ou então a gente pode considerar o cosseno do ângulo oposto a esse lado. Lembrando que essa lei ela pode ser aplicada em todos os lados, então eu posso começar com b ao quadrado e vou ficar do lado de cá com a ao quadrado mais c ao quadrado, etc. E aqui ou com c ao quadrado, depende do ângulo que nós estamos considerando. Já a lei do seno, ela fala sobre o lado sobre o seno do seu ângulo oposto é igual ao outro lado sobre o seno do seu ângulo oposto, que é igual ao outro lado sobre o seno do seu ângulo oposto. Então, lembrando que a lei do cosseno, ela usa só um ângulo e a lei do seno, ela usa dois ângulos. Então, isso é uma coisa importante na hora que a gente vai fazer o exercício para saber qual que a gente vai usar. Bom, indo para o primeiro exercício, então, ele nos diz o seguinte: dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. O comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros é... Bom, então a gente tem aqui um terreno triangular, um lado 10, o outro 15, e com um ângulo de 60 graus entre eles. Vamos entender primeiro o que o exercício quer. Ele quer o comprimento do muro necessário para cercar o terreno. Então, se ele quer cercar o terreno, ele vai ter que colocar muro nesse lado e nesse lado. E se ele quer o comprimento total, a gente vai precisar somar o tamanho desse muro com desse e esse. Como a gente não tem esse valor, a gente vai precisar encontrar ele para chegar no resultado final. Então, esse lado vai ser o nosso x. Então, agora vamos analisar as informações que nós temos. O exercício nos deu dois lados e um ângulo. Qual das fórmulas, qual das leis a gente vai ter que usar? Se a gente só tem um ângulo, a gente vai ter que usar a lei do cosseno. Então, vamos aplicá-la aqui. Então, nós vamos colocar a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos duas vezes bc, vezes o cosseno do ângulo oposto. Certo? Então, agora vamos analisar. A gente está considerando o ângulo de 60 graus, certo? Então, a gente vai ter que pegar o lado que vai ficar sozinho aqui, vai ser o lado oposto a ele, que no nosso caso é o lado x. Então, a gente vai colocar aqui x ao quadrado, que é igual a 10 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 15, vezes o cosseno do ângulo que nós estamos considerando, que é 60 graus, certo? Então, agora, a gente vai resolver essa equação. Nós vamos ficar com x ao quadrado, que é igual a 10 ao quadrado dá 100, mais 15 ao quadrado é 225, menos 2 vezes 10 vezes 15, vezes o cosseno de 60 graus, aqui a gente vai ter que lembrar que é meio. Que 60 é um daqueles ângulos notáveis que a gente sempre usa. Então, eu vou colocar aqui meio, certo? Então, vamos ficar com x ao quadrado sendo igual a 100 mais 225 menos. Aqui a gente pode simplificar, porque como é uma multiplicação, a gente vai multiplicar em cima e aqui embaixo. Só que como a gente tem um 2 aqui em cima e aqui, a gente pode simplificar e cortar os dois. Então, vai ficar 10 vezes 15, 150. Essa soma dá 175. Agora, como a gente está elevando ao quadrado de cá, a gente vai ter que passar tirando a raiz. Portanto, x vai ser igual a raiz de 175, certo? 175 não tem raiz exata, então a gente vai ter que fatorar. Eu já vou colocar aqui o resultado da fatoração, mas se vocês ficarem com alguma dúvida, é só me perguntar. 175 fatorado dá 5 ao quadrado vezes 7. Quando a gente tem aqui o ao quadrado, ele consegue sair da raiz. Então, o 5 vai conseguir sair, mas o 7 não. Então, a gente vai ficar com 5 raiz de 7. E esse é o nosso x.
Só que a questão ela não pede o valor de x, ela quer, na verdade, é o valor total do muro, é o comprimento total. Então, o que a gente vai ter que fazer? Somar esses três lados, certo? Portanto, o comprimento do muro vai ser igual a 10 mais 15 mais x. Então, vai ser 10 mais 15 mais x, que a gente sabe que é 5 raiz de 7. Aqui, como a gente pode ver, todos esses números, eles são múltiplos de 5. Então, a gente pode colocar 5 em evidência. A gente vai ficar 5 que multiplica. 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. E aqui, 5 raiz de 7 dividido por 5 dá raiz de 7. Então, fazendo isso, a gente vai ficar com 5 que multiplica. 2 mais 3, 5 mais raiz de 7 metros, lembrando, porque a gente está falando do comprimento do muro. E isso dá para a gente a letra E como sendo a certa. Então, o resultado final é a letra E, certo? Bom, a questão 2, ela diz o seguinte: dois lados de um triângulo medem 8 metros e 10 metros e formam um ângulo de 60 graus. O terceiro lado desse triângulo mede. Então, aqui eu já fiz o desenho, mas é o seguinte: ele disse que a gente tem um triângulo em que um lado mede 8 metros, o outro mede 10 e o ângulo entre eles é de 60 graus. Então, esse é um triângulo que a gente pode ter. E o que ele pede é quanto vale o terceiro lado. Então, ele quer saber aqui. Então, esse vai ser o nosso x. Novamente, igual ao exercício anterior, a gente tem dois lados e o ângulo entre eles. Então, aqui a gente vai ter que aplicar a lei do cosseno de novo. Então, a gente vai ficar com a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes bc, vezes o cosseno do ângulo. Então, aqui vamos analisar. A gente está considerando esse ângulo de 60 graus. Então, a gente vai ter que pegar o lado oposto a ele para poder ficar sozinho aqui. Então, o nosso x vai ficar aqui. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado sendo igual a 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 8, vezes o cosseno do ângulo que a gente está considerando, que é de 60 graus, certo? Então, resolvendo, a gente vai ficar com x ao quadrado, 8 ao quadrado é 64 e 10 ao quadrado é 100, menos 2 vezes 10 vezes 8, vezes o cosseno de 60, que a gente viu no exercício 1, que é meio. Então, aqui a gente vai ficar com x ao quadrado, que é igual a 64 mais 100, dá 164. Menos, aqui de novo a gente pode simplificar esse 2 com esse 2. Então, vai ficar assim, 10 vezes 8 vezes 1 dá 80, certo? E agora, 164 menos 80 vai dar pra gente 84, certo? Então, a gente tem que x ao quadrado é igual a 84. Passando a raiz, a gente vai ficar com x sendo igual a raiz de 84. 84 também não tem uma raiz exata. Então, a gente vai ter que fatorar. Não vou fazer a fatoração, mas novamente, se vocês ficarem com dúvida, é só me chamar. Então, a gente vai deixar aqui 84 é igual a 2 ao quadrado vezes 21. O 2 vai poder sair, porque ele está ao quadrado. Então, vai ficar 2 raiz de 21. Lembrando que, como aqui no triângulo está tudo em metros, o nosso x, como também é ao lado de um triângulo, também vai estar em metros. Por isso, a nossa resposta final é a letra A. E assim vai... assim termina. Bom, a 3. O que nós temos na 3? Considere o triângulo retângulo a seguir. Sabendo-se que alfa é igual a 120 graus, AB é igual a AC, que é igual a 1 centímetro, então AD é igual a... A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser analisar o que o exercício pede. Ele pediu o lado AD.
Então, o lado AD está aqui. Então, aqui vai ser o nosso x. É o que a gente precisa encontrar, certo? E agora a gente vai analisar os dados que ele forneceu. Primeira coisa que ele fala, o alfa vale 120 graus. Então, aqui nós temos um ângulo de 120 graus, certo? A segunda coisa, AB é igual a AC, que é igual a 1 centímetro. Então, AB é igual a AC e vale 1 centímetro. Então, eu vou colocar aqui 1 centímetro, 1 centímetro. E lá em cima ele também fala uma informação muito importante, que esse triângulo é retângulo. Então, se ele é retângulo, a gente pode colocar o ângulo nele, certo? E aqui agora eu quero que a gente analise o seguinte. Se esse triângulo ele tem dois lados iguais, ele é isósceles, certo? E se ele é isósceles, esses dois lados são iguais, esses ângulos aqui, ó, eles têm que ser iguais. Portanto, o ângulo C é igual ao ângulo B. Eles têm que ser iguais pelo seguinte, se esse ângulo B deu essa abertura, para a gente ter essa mesma abertura de cá, o ângulo C tem que ser igual a ele. Eu vou colocar aqui dois tracinhos, só para a gente não perder. Então, esses dois ângulos são iguais. Esse é um primeiro ponto importante. Agora, a segunda coisa. Lembrando daquela regrinha sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, que diz que a soma dos três ângulos de um triângulo tem que ser igual a 180, a gente vai fazer o seguinte. Então, a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus, certo? Então, se a gente já sabe que um vale 90 e os outros são C e B, certo? Que eu estou falando desse triângulo grande, a gente vai ficar com 180 menos 90, que é igual a. A gente sabe que C é igual a B, então eu vou substituir o C aqui pelo ângulo B. 180 menos 90 dá 90 graus. Isso vai ser igual a 2 vezes o ângulo B, certo? O 2 vai passar dividindo, por isso nosso ângulo B vale 45 graus. E como o ângulo C também é igual ao ângulo B, então a gente vai ter que eles valem 45 graus. Então, eu vou colocar aqui que esse ângulo vale 45 graus e esse ângulo aqui também, certo? Então, agora vamos analisar o que a gente tem. A gente quer descobrir esse lado, certo? Então, agora considerando esse triângulo pequeno, nós temos dois ângulos e um lado, certo? Lembrando das leis, quando a gente tem dois ângulos, a gente usa a lei do seno. Então, vamos aplicá-la aqui. Então, a gente vai ter que o lado A sobre o seno do ângulo oposto a ele é igual ao lado B sobre o seno do ângulo oposto a ele. E agora vamos ver quem é quem aqui no nosso exercício. A gente tem um lado, vou chamar ele de x, vai ser o lado que eu vou considerar, sobre o seno do ângulo oposto a ele. O ângulo oposto ao lado x é o ângulo de 45 graus, certo? Ele que está dando essa abertura. Então, a gente vai colocar seno de 45 graus, que vai ser igual ao lado B, que é 1, sobre o seno do ângulo oposto a ele. E quem está oposto a ele é 120 graus. Então, vou colocar aqui seno de 120 graus, certo? Então, aqui agora, o que a gente tem? A gente precisa resolver esse exercício. Lembrando que seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2 e que seno de 120 é que a gente tem que lembrar de outra regrinha, que o seno de ângulos suplementares, ou seja, que somados resultam em 180, são iguais. E 120 é suplementar de 60, porque 120 mais 60 é igual a 180. Então, o seno de 120 vai ser igual ao seno de 60 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2, certo? Então, agora vamos aplicar esses dois valores que a gente encontrou aqui na fórmula. A gente vai ficar x sobre seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, vai ser igual a 1 sobre seno de 120 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Aqui a gente tem uma divisão por fração. Então, a gente vai manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, que vai ser 2 sobre raiz de 2.
E aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, que é 2 sobre raiz de 3. Essa multiplicação a gente pode multiplicar aqui em cima, vai ficar 2x sobre raiz de 2, que é igual 1 vezes 2 dá 2 sobre raiz de 3, certo? E aqui agora a gente vai fazer uma multiplicação cruzada. Então, 2x vezes raiz de 3, vou colocar 2 raiz de 3 vezes x, vai ser igual a 2 raiz de 2. E agora eu vou passar o 2 raiz de 3 dividindo. Então, a gente vai ficar com x sendo igual a 2 raiz de 2 sobre 2 raiz de 3. Aqui, se a gente tem raiz de 2 em cima e embaixo, a gente pode simplificar e a gente vai ficar, portanto, com, trazer aqui para cima, x sendo igual a raiz de 2 sobre raiz de 3. Quando a gente tem duas raízes assim, a gente pode colocar esses números embaixo da mesma raiz. Como assim? A gente vai ficar com x sendo igual a raiz de 2 sobre 3. E como nosso exercício estava em centímetros, o nosso lado x vai ser igual a raiz de 2/3 em centímetros. Então, essa é a nossa resposta. Isso dá a letra A. Certo? Eu vou terminar de resolver as outras questões em outro vídeo. Obrigada.